O exemplo do cara, os caras morreram pela palavra de Cristo, eles morreram tentando pregar a palavra de Cristo. O cristianismo é tão grande hoje em dia porque as pessoas morreram tentando pregar. E não é o moleque filho de uma puta igual a tu que vai conseguir mudar esse conceito histórico. Fala pessoal, aqui é o Wolf, mais um episódio da Wolfpedia. Eu tava assistindo esse podcast aqui, o Iron Talks, com o Monark, e resolvi fazer um react. Afinal, o Monark aqui sai bostejando, como sempre, então vamos ao react. Tu te conectar com o mundo espiritual, tu precisa de Cristo. Tu não tem como ter uma conexão e tu não tem uma coisa neutra no mundo. Mas o que é precisar de Cristo? Vou falar. Assim, tu não tem uma coisa neutra. E já começa ali o arrogantezinho, já começa e ele sabe o que é Cristo. Essa visão que ele acha que é super revolucionária sobre Cristo é a visão dos comunistas. E isso Marcelo Rubens Paiva já falava lá no livro dele, Feliz Ano Velho, que o Cristo era só um cara. Essa visão é a visão de comunista. E o Monark acha aí que inventou a roda, acha que ele sabe a verdade plena e absoluta e ele vai tentar refutar de um cara aqui que ele falou que estudou a Bíblia, já leu a Bíblia algumas vezes e vai, obviamente, falar com essa mula ambulante que é o Monark. Não tem um universo querendo te abraçar. Hoje existe uma queda, aconteceu alguma coisa, por exemplo, a gente tá numa academia aqui. Essa é a maior prova que tem algo errado no mundo. Por quê? Eles estão em busca de uma coisa boa na mente deles. Teu carro estraga, tem carro? Não. Tá, mas se tu tem um carro, o teu carro estraga, tá no Uber, e o carro estragou. Todo mundo tá irritado com o carro, que é um carro melhor. A casa podia ser melhor, o podcast, aqui, eu quero botar isso, quero botar a câmera aqui, quero fazer assim. Nós sempre temos uma ideia de algo bom e uma ideia de algo ruim na nossa vida. Mas a pergunta que eu sempre pergunto pra todo mundo, cara, da onde tu tirou a ideia de algo bom se tu nunca viveu num mundo perfeito? Por que tem um mundo bom? Da onde que isso é bom? Por que eu sei que isso almejam coisas melhores. Mas melhores com base em quê? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Com base na perspectiva dela de aprimoramento. Mas tu não acha que a gente tem uma visão meio que global do que é ruim e do que é bom? Eu acho que existe consensos humanitários. Ele entrou ali com aquela carinha dele ali, ó, de maconheiro velho, no modo arrogantão. Ele sabe a verdade, o cara tá tentando explicar como se explicaria a religião ou até o transcendental para uma criança. E o Monark, como ele tem a base mental dele é menor que uma criança. Aliás, ele tá com problema, hein? O Monark ele tá com esquizofrenia. Eu tive um amigo que tinha as mesmas paranoia dele, foi diagnosticado com esquizofrenia. Eu acho que o psiquiatra poderia falar melhor. E ele ainda, o meu amigo não usava drogas. E o Monark agrava esse quadro dele com o uso de drogas. Sobre o que é bom. Tipo, todo mundo sabe que, machucar alguém sem propósito é mal. Eu acho que todo mundo... Mas por que machucar é ruim? Por que é ruim? Por que a gente chama de machucar, entendeu? O meu ponto é o seguinte, nós sabemos que tem alguma coisa errada com ele. Com esse mundo? E com o ser humano. Eu acho que esse mundo é uma mentira, na verdade. Mas tem alguma coisa errada. E como que a gente resolve isso? Por isso que é... Quando eu Mas por que é o que mais... Eu não consigo entender o que é precisar de Jesus. O que significa isso? Assim, cara, tu tá vendo que tem algo errado no mundo. Mas como que eu... Tipo, como que eu... Vou te falar. Por que só Jesus consegue salvar a alma de alguém? Vou te falar. Basicamente, o que acontece é o seguinte. Todos nós caímos em Adão. Adão é um representante. Basicamente, mas não acho justo isso. Beleza, não é tu que fez as regras, não é tu que fez... Beleza, eu teria feito diferente, mas eu não sou Deus. E quando Adão peca, todo mundo nele pecou. Quando Cristo vence o pecado, todo mundo que tá nele venceu também. Então são dois representantes. E a humanidade hoje, ela tá representada em dois caras. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo é estar vivendo nele e ele vivendo em ti. Mas o que é viver em Cristo? Primeiro de tudo, tu tem uma nova vida, que a gente chama de regeneração. Aliás, o Monark, o revolucionáriozinho aí, que ele se acha que ele sabe de tudo e ele é o grande mestre aí da liberdade, que ele quer liberdade pra todos, não sei o que, esse papinho aí que já levou ele quase pra cadeia. Faça o que tu queres porque é tudo da lei. Isso vem lá da filosofia do Crowley. Eu não sei se ele, provavelmente como ele é um baita burro, ele nunca leu sobre isso. Voluntária ou involuntariamente ele acaba sendo um discípulo de Crowley aí. Eu tô com pena do cara, que o cara tá tentando explicar por uma pedra os preceitos do cristianismo. E o Monark é pior que um ateu, né? Ele tem uma filosofia completamente burra que só funciona na cabeça dele, que já prejudicou a vida dele, inclusive essa filosofia burra dele, falou merda pra caramba, e ele consegue aí ofender cristãos e judeus. Acho esse termo um pouco gay, mas as opiniões e o Monark é muito tóxico.
aqui. Só que é um outro detalhe. Se não houver propósito, aí que seria aquele terceiro eixo que a gente conversou, não faz a menor diferença. Mas o propósito não pode ser existir em si mesmo, no sentido que eu gosto de existir, entendeu? E eu gosto que exista alguma coisa. Então, se a existência traz a existência, pra mim já tá bom. Talvez seja esse o propósito da existência. Você vai entender o que eu vou chegar sabe? a falar. Por exemplo, existe um carro. O carro tem um propósito em si, ele existe, porque foi criado. Se há uma criação, se há uma... Esse cara que tentou dar uma amenizada é o cara que tá sempre brabo. Talvez aí aproveitando a presença do Monark. Aliás, o Monark é tão bom que os caras lá, o tipo Redcast, nem chamam mais ele. Enquanto ele foi ali liberado, digamos assim, para estar na internet, os caras chamavam ele todos os dias. E agora, como ele é um cara completamente censurado, e não dá pra dizer que ele não cavou esse poço. Então ele vai sendo aí, tomando rasteiro de todo mundo. Também traiu o moleque lá, o Coca, que trabalhava com ele. Então o Monark é muito merecedor de todas as desgraças que acontecem com ele. Assim como talvez todos nós sejamos aí responsáveis pelas merdas que acontecem em nossas vidas. Só que com o agravante que o Monark ele não percebe que ele mesmo causou as merdas da vida dele. E pra ele o inferno são sempre os outros. Não há nada que não tenha sido movido por um primeiro motor. Se foi movido por um primeiro motor, não importa. Mas tem uma direção necessária. Não, vai sempre ter um propósito. Eu entendi o que você falou, a existência. Mas é o propósito. Eu tô falando, o propósito da existência é possibilitar a experiência. Não, então beleza. Então você tá falando, é ter uma experiência. Uma experiência já é além da própria existência, entendeu? Então, mas você só consegue ter uma experiência se existir algo, certo? Isso, tudo bem, com consciência. E a existência é a experiência em si, de certa com consciência, forma. certo? Sim, com consciência. Então, e na minha visão, esse talvez seja o propósito, sabe? Sim, mas se for só passar... Deixa eu só, posso... Vai, manda ver. Se eu puder, se não puder, não tiver claro, problema. pode. Vai lá. Fica à vontade. Olha só. Aqui o cara se irrita bastante. Agora o bicho vai pegar. Quer dizer, o Monark vai continuar burro. Eu não tenho essa visão otimista da humanidade que tu vê uma pessoa no limbo total e acha que ela tem alguma salvação. Como eu sou cristão também, eu tenho que achar que Deus salva todo mundo. Mas quando a pessoa realmente não quer, quando a pessoa se integra cada vez mais, nós somos responsáveis aí pelos nossos atos e não tem jeito. As pessoas... Jesus só pode ser três coisas. Dá pra ver que o cara tá bem cansado também. O Monark já sugou a energia toda dele. O Monark, além de tudo, tem uma puta energia ruim e sugou a energia do cara. E o cara que é meio fortão, deve ser da academia. Acho que esse podcast é numa academia. Ele é um louco. Somente um louco disse que é Deus e não é. O cara é louco. Pô, ele nem disse. Deixa eu terminar de falar. Claro, mas, tipo... É porque... Posso tentar? Claro. Não. Daqui a pouco você que eu já ouvi esse argumento, entendeu? Eu sei que você vai falar, mas fala. Não. Já ouviu e ele não quer ouvir. E fica de risinho, deboche. Tua vida tá muito boa pra estar debochando dos outros. As pessoas querem às vezes dar um conselho de amigo pra ele. Eu acho que ele foi mesmo ali defender o bigodinho, entendeu? Ele não gosta de judeu, que ele também tem declarações aí falando mal de judeu. Eu acho isso desse moleque. Eu acho que esse moleque não vale nada. E tem nego que finge ter pena dele pra render em cima dele na internet. O que é bem feito também para o mesmo. Já sabe, deixa. Não, mas fala, desculpa. Eu não quero interromper. Fica tranquilo. Não, desculpa, fala aí. Não vou falar. Fala agora é pra falar, pô. Não vou, cara. Pô, eu tô ouvindo um montão aí. Eu queria só explicar um negócio aqui, cara. Explica aí, pô. Explica. O negócio é o seguinte, cara. Tá, eu tô falando aqui como um cara que eu leio a Bíblia há 28 anos de capa a capa. Eu devo saber alguma bostinha. Eu quero só fazer uma ponderação. Cara, Jesus falou que é Deus. Tá. Isso é... As pessoas deram vida por causa disso aí. Tá? E pode... Deram a vida pro Maomé também. Como assim deram a vida pro Maomé? Um monte de gente que morreu porque não quis negar Maomé. O que tem? É o mesmo exemplo de Jesus, certo? Deram a vida porque não quiseram negar Maomé ou mataram pessoas porque não quiseram negar Maomé? Ele pegou um exemplo completamente ruim. Tá louco. Realmente esse cara devia ter levantado, enchido o Monark de porrada. Mas vamos tentar. Que vídeo merda. Eu me arrependi de fazer, mas também foda-se. Vambora. Deram a vida porque não quiseram negar Maomé. Como testemunhas oculares? Sim. Não. Sim, existe isso. Exemplos assim na história de pessoas que morreram por algo que acreditam que não era Jesus. Não, Maomé é profeta. Era considerado um profeta pra eles. Sim, mas as pessoas falam, nega Maomé, fala que ele tá errado e tal, que não te mata. E a pessoa não negava. Mas é diferente, cara. Tu falar que alguém está errado é uma coisa. Na história, tu tem mais de 500 pessoas no primeiro século sendo mortas, dizendo que viram um homem que levantou dos mortos. Beleza, mas você acredita no Maomé? Como figura histórica? Que ele tava certo, que ele é um profeta? Não, mas como figura histórica, sim, eu acredito que ele existiu. Não, beleza, não tô discutindo isso. Você acredita que ele tava certo no que ele falou? Calma, mas pode ser uma discussão também? Ou tem que... Pô, esse moleque desgraçado, ele quer comparar Maomé a Cristo. Puta que eu pariu, tchê. Sem evangelização. Por que quando eu falo evangelização? Porque você não quer discutir.
Tu acha, Monark? Porque eu tô te fazendo... Você fez umas afirmações. Eu não consegui terminar as três Não, mas coisas. vamos por ponto, pô. Tá bom. Você fez uma afirmação, perdão, certo? Perdão. Aí você faz a outra, depois que a gente sai dessa. Beleza. Tipo, Fica tranquilo. É porque, ó, Vai. você tá falando que uma das coisas que garante que Jesus era Deus é porque pessoas... Não. O Novo Testamento, cercado de registros históricos, vários apóstolos contam o mesmo milagre de Cristo. Tu acredita na divindade de Cristo, como o cara falou, ou tu não acredita. E daí vem um moleque esquizofrênico com argumento tirado do rabo querer tentar refutar a Bíblia. Não disse isso. Que prova que Jesus estava Que Jesus certo. falou. Elas provam que Jesus falou que falou o que ele falou. Então, não tô falando que o que ele falou é certo. Não, Tu beleza. entendeu? Eu ia chegar... Não, eu entendi, mas veja, só porque alguém... Não, tu entendeu errado. Mas só porque alguém se nega a desacreditar... Ele entendeu errado tudo desde sempre. Aliás, ele não devia nem abrir a boca. Aliás, também devia ter ficado só no videogame, que não teria sido censurado, não teria acontecido todas as coisas com ele. Alguém se nega a desacreditar ou falar que alguma coisa aconteceu e morre por causa disso... Tipo, o único exemplo desse não foi só o que aconteceu com Jesus. Existem vários outros exemplos na Claro história que tem, óbvio. de pessoas que morreram por não querer negar algo que elas falam que era verdade. Não, mas que o que elas falam que era verdade? Elas ouviram... Você citou, como você disse. Calma aí, meu. No caso do Maomé. Ah, tá. Que elas ouviram aquilo ali, elas acreditam que é verdade. Ok. Elas... E morreram por isso. Não, mas o meu exemplo é outro. Não sei Tipo, elas se recusaram. É o mesmo exemplo. Como que... O exemplo do cara, os caras morreram pela palavra de Cristo. Eles morreram tentando pregar a palavra de Cristo. O cristianismo é tão grande hoje em dia porque as pessoas morreram tentando pregar. E não é o moleque filho de uma igual a tu, que vai conseguir mudar esse conceito histórico. Ou tu acredita, ou tu é um ateu, ou tu vai pra outra religião. Vai lá pra religião do bruxo aquele, entendeu? Acho que ficou bem explicado. O cara tentou explicar como um mestre tenta explicar pra uma criança, e o Monark, como é muito burro. Ele é um nível de burrice assustador, onde ele, na cabeça dele, só ele tá o certo, todo mundo é errado, e sugou a energia esse coitado desse cara aqui. Parabéns, eu não sei o nome dele aqui, não sei se tem o nome dele, mas parabéns aí por tentar passar uma doutrina cristã, que acaba sendo até uma obrigação de todos nós cristãos, eu acho, tentar passar alguma doutrina para algum jumento como esse Monark, mas realmente não adianta. Ele tem muito seguidor na vida, na internet, ele é uma espécie de filósofo. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Se você assistir esse vídeo, eu já me arrependi de tê-lo feito. Mas se vocês assistirem, deixem aí nos comentários. Vocês acham que o Monark tá certo? Vocês acham que o Monark é um moleque que sabe tudo e tá todo mundo errado? Ou vocês acham que ele é um grande culpado por todas as merdas que aconteceram na vida dele? Deixem nos comentários. Beijo e até a próxima.